para participar do nosso programa Marcelo Galli, superintendente da Transerp, que tem tido todo o apoio para remodelar o transporte coletivo urbano, introduzindo uma série de medidas que podem parecer draconianas, um tanto quanto punitivas, mas que são efetivamente da melhora do transporte e, consequentemente, da utilização dos assentos em maior quantidade, traduzindo em benefícios tanto para o povo quanto para as empresas. Bom dia, Marcelo Galli. Bom dia, Morandini, bom dia a todos os ouvintes ao programa Larga Brasa, a TV Tati Comunicação. Prazer, sempre um prazer falar contigo. Bom, eu quero saber o seguinte, você outro dia falava para nós das multas para que houvesse um entrosamento da Transerp com o setor do transporte coletivo, das empresas operadoras, e que você teve como surpresa positiva um aumento da utilização dos assentos dos ônibus por parte da população, demonstrando que ela está de acordo com as mudanças que venham a melhorar o atendimento. É isso? Lógico que tudo que a gente faz aqui como fiscalização acaba refletindo positivamente para o usuário do transporte coletivo e aumentando o transporte e faturamento das próprias empresas que atuam no transporte coletivo. Então, o que a gente faz aqui é reflexo positivo tanto para os usuários quanto para as próprias empresas. É lógico que daquele dia que a gente conversou, que estávamos em 332 atuações, hoje esse número já aumentou. Algumas coisas eles adequaram, outras ainda não. Então, assim, em um período que eles vão se adequar, enquanto não se adequam, as multas continuam sendo aplicadas. Nós já estamos hoje com um número de 409 autuações, na época era o número de 80 mil, já estamos no número de 104 mil reais em multas, porém o número de passageiros que estava em torno de 100, 105 mil, já está em torno de 117, 118 mil. Então, está tendo já um balanço positivo tanto para o usuário quanto para o transporte para o urbano que opera as linhas do coletivo de Ribeirão Preto. Então, acho que estamos entrando num consenso, eles entendendo a definição que a Transerp tem que fazer com relação ao transporte, para oferecer um transporte de qualidade, e eles que, se tratando a isso, vão ter o usuário novamente a usar o transporte coletivo. Eu entrevistei o Gobi, vice-prefeito, e ele disse que vocês estão colaborando efetivamente com o planejamento da nova lei, que vem a ser vamos dizer assim, a lei maior do município, né? Sobre parcelamento, uso, ocupação do solo, sobre planejamento viário, etc. E que vocês estão participando. Você já tem assim uma meta daquilo que vai ser feito no plano diretor? Sim, a gente começou, isso é um começo, né? Como ele mesmo pontuou, a gente está começando a formar uma comissão para organizar esse plano diretor. Tem uma divisão hoje nova dentro do planejamento, que é a mobilidade urbana. Ela é encabeçada pela diretora Ellen. Ela participa junto conosco aqui em algumas decisões. Então, assim, é um início. Tivemos apenas uma reunião com relação a esse projeto diretor. Tem muitas informações que elas não tinham e a Transerp está fornecendo para levantar estatísticas que não eram feitas e agora vão ser feitas para que coisas do passado que aconteciam num futuro próximo não voltam a acontecer. É lógico que a gente tem que unir forças do planejamento com a Transerp, que tem informações preciosas para fornecer, para que tenha um plano diretor que consiga ser viável. Não adianta ter só no papel e não pôr isso em prática. Então, eu pensar no melhor sem passar pelo bom. Então, a gente tem que sempre pensar passo a passo para que implemente o bom e logo que tiver implementado isso, pensar no ótimo. Assim, eu caminho sempre com os pés no chão e o planejamento também entendeu a nossa conduta de trabalho para que não pense logo no que tem que ser feito de imediato, porque não adianta. A gente tem que fazer isso ficar bom para depois ficar ótimo. Então, teve uma conduta boa. A Ellen é uma diretora que veio aqui de portas abertas, com a mente aberta para ouvir.
primeiro entender como é que a gente trabalha, para depois opinar. Então, assim, tudo que a gente trabalha em parceria, que ambos têm a flexibilidade de entender, de ouvir, depois ponderar algumas coisas, isso flui. Isso está fluindo e vai ser um belo plano diretor que a gente vai conseguir executar da Transerp com um planejamento que fica bom para toda a população de Ribeirão Preto. Nós conversamos outro dia sobre a análise dos contratos com as empresas operadoras de transporte e você dizia que estavam tentando fazer uma análise do que foi positivo e do que não foi. Depois veio a notícia de que estão realizando uma licitação para contratar uma empresa para fazer esse serviço. Já começou essa licitação? A licitação já foi publicada, né, no Diário Oficial. Ela vai ser, se nada tiver de impedição de impugnação, ela deve ser aberta na primeira semana de outubro, para um estudo que pode levar até 6 meses para ter esse estudo levantado. É lógico que todo ao longo dos 6 meses, a Transerp e a administração têm por direito interferir em algumas coisas, porque a gente vai colocar pontos positivos e também os negativos. Aquele balanço do que a Transerp já fez pelo Pró-Urbano e a administração, prefeitura municipal também fez pelo Pró-Urbano, citando o exemplo dos possíveis 17 milhões que vão ser disponibilizados para o consórcio até dezembro. Isso leva em consideração como saldo negativo do Pró-Urbano, para que isso leve em consideração no cálculo do estudo, no caso de ter uma possível redução de tarifa, por exemplo. Esses 17 milhões entrariam na conta para que o equilíbrio seja feito numa possível redução ou manutenção da tarifa, não tenha nenhum aumento. Eu pergunto uma outra coisa para você, com relação vamos dizer, quando vence o contrato? O contrato ele é previsto por 20 anos, né? Foi assinado em abril de 2012, ele teria até abril de 32, com possíveis mais 20 anos de renovação. Então, nós estamos no nono ano, né? Se não houver nenhuma intercorrência. Isso. Caso tenha alguma intercorrência, a prefeitura assume isso ou direciona para uma outra empresa assumir o consórcio. Bom, outra coisa que eu quero perguntar a você. O setor de trânsito da Transerp está estruturado, ele está em condições de dar as linhas mestras para que nós tenhamos um trânsito que flua, e inclusive com esses problemas agora das obras paradas, que vem atrapalhar aí o coletivo, o transporte coletivo e o transporte pessoal, né? Isso aí foi um ponto importante que você comentou agora, porque eu acredito que os primeiros 6 meses de trabalho aqui à frente da Transerp foram bem árduos e desgastantes com relação ao transporte, então nós focamos muito no transporte coletivo para chegar no ponto que está hoje, com fiscalização na madrugada, fiscalização durante o dia, número de atuações altas, e quando isso a gente entendeu que ficou de forma razoável, como está hoje, com os ônibus 100% no período da manhã, focamos um pouco mais, lógico, não deixamos de atuar, mas focamos um pouco mais na fiscalização. Então, hoje, a estrutura da sinalização viária já melhorou, incorporamos mais pessoas, inclusive dividimos turnos. O que era uma reclamação contínua de que avenidas, ruas de movimento não poderiam ser feitas durante o dia, teria que ser feita na madrugada ou aos domingos. Isso foi sanado, porque agora eu tenho uma equipe do dia e uma equipe da noite. Então, eu não espero a noite para fazer. Eu tenho já uma do dia e uma da noite. E com isso, aos poucos, eu vou recuperando o tempo perdido do passado e deixando aos poucos a casa em ordem. Com 2 equipes, eu consigo trabalhar, ter mais rendimento à noite, maior produtividade, e com isso a minha demanda que estava parada, eu consigo aos poucos ir regularizando. E mais do que isso, no período noturno, eu consigo revitalizar um bairro. Sim, houve uma pequena interrupção aí na colocação do Marcelo Galli. Mas está aí, é importante a gente saber disso, certo? Marcelo Galli, superintendente da Transerp, prestando contas
daquilo que está realizando. Aí já deu um problema na internet, mas já dentro daquela previsão que nós tínhamos de abordar os temas que ele abordou. Eu quero agradecê-lo, certo? E daqui a pouco eu vou ao break, já eu volto. Larga a Brasa, volta já. Dia do Cliente Savenhago tem ofertas imperdíveis em todas as sessões pensadas especialmente para esta data. Parabéns a todos os clientes. As lojas da rede foram preparadas para comemorar de maneira que o consumidor mais gosta, com muito preço baixo. São ofertas especiais em todas as sessões. Aproveite com muita economia. Queijo mussarela Italac ou La Paulina, peça o pedaço. O quilo, R$ 29,80. Café brasileiro meio quilo, R$ 8,98. Ovos brancos médio, dúzia, R$ 4,90. Leite condensado moça, caixinha, 395 gramas, R$ 4,95. Achocolatado em pó Toddy, 800 gramas, no Save Ganhe e pague R$ 8,95. 15 de setembro, Dia do Cliente Savenhago. Feito para você. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando o Hipersaúde e cedendo o direito de resgate. Essa semana no Hipersaúde, por apenas R$10, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro, 2 carros e uma Fiat Toro mais R$40 mil. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000, com dupla chance. No primeiro sorteio, 10 mil, com dupla chance. No segundo e terceiro, um modo em cada, com dupla chance. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro mais 40 mil, isso mesmo, uma Toro mais 40 mil, com dupla chance. Hipersaúde, ajude e concorra. Voltamos com Larga Brasa. O vereador Zucoloto está conosco aqui. E ele, inclusive, junto com ele também está, logo em seguida, o Ademar Padrão, especialista em trânsito e com a notícia importante. Mas eu vou primeiro com o Zucoloto. Bom dia, Zucoloto. Bom dia, Morandini. Bom dia aos ouvintes do programa Larga Brasa. É uma satisfação sempre renovada, Morandini, poder participar do seu programa, um programa que leva informação a toda a macro-região de Ribeirão Preto há mais de 50 anos. É uma satisfação muito grande poder estar com você, uma pessoa que há muito tempo participa da vida pública e política da cidade de Ribeirão Preto e prestar contas das nossas atividades como vereador, Morandini. Ô, Zucoloto, eu pergunto a você, Renato, você participou nessa semana de um debate a respeito da mudança da Constituição do Conselho Educacional. Como é que ficou a situação? O Morandini, nós estamos vivendo, Ribeirão, algumas fases de mudança, e especialmente na área de educação. Eu sou entusiasta do trabalho do secretário Felipe Miguel. A gente vem de administrações passadas em que a Secretaria de Educação foi foco de problemas, né? O último secretário de Educação foi o secretário Ângeles Vernizzi, e a gente sabe que houve problemas, especialmente naquela pasta, naquela área, que mais difícil do que construir, Morandini, é você reconstruir alguma coisa. Eu não falo isso com olhos voltados para o passado, Morandini, porque eu acho que a gente precisa superar essa fase de falar das administrações passadas, da Darcy Vera, do que houve na Secretaria de Educação, mas é preciso que nós tenhamos, né, esses olhos no passado para poder planejar o futuro e trabalhar no presente. E acredito que o próprio prefeito Duarte Nogueira, nos primeiros anos de gestão à frente da prefeitura, teve algumas dificuldades também, até que o Miguel fosse conduzido à titularidade da pasta. E o Felipe Miguel é uma pessoa que é muito, muito democrático na sua gestão, conversa com as pessoas, procura fazer uma gestão bastante participativa da pasta. Mas nós tínhamos alguns impedimentos de ordem prática, até para poder avançar nisso. Nós vimos a dificuldade que ele teve, inclusive, Morandini, aqui pegando um gancho, que também falamos sobre a pasta de educação, nós vimos a dificuldade que Ribeirão teve, talvez tenha sido a última escola do mundo a voltar com aulas presenciais.
E justamente por conta da resistência que tinha o sindicato em fazer com que pudessem avançar essas negociações. Inclusive, entraram com uma ação na Justiça Comum, não obtiveram resultado favorável na Justiça Comum, foram à Justiça do Trabalho, Morandini. Você veja só, foram à Justiça do Trabalho impedir que as aulas presenciais voltassem em Ribeirão Preto. E eu quero lembrar a você que nós temos hoje todas as atividades, inclusive comerciais, retomadas na cidade. Bar, restaurante, boate, tudo já voltou e as aulas presenciais voltam apenas no dia 20, segunda-feira que vem. Ou seja, é necessário que nós tenhamos olhos para a educação. O que essas crianças que ficaram mais de 1 ano e meio fora das escolas, Morandini, nós vamos ter que fazer um trabalho redobrado para poder correr atrás e poder retomar esse prejuízo tomado. E o prefeito, a semana retrasada, mandou um projeto de lei, que foi um projeto de lei número 62, um projeto de lei complementar, que fazia reestruturações no Conselho Municipal de Educação. Nós votamos isso em primeira votação na Câmara Municipal, e, na verdade, o nosso conselho ele foi criado em 93, depois houve a superveniência de uma lei em 2004, e essa lei de 2004 era do governo Palocci Maggioni. Então, era necessário que nós pudéssemos avançar para poder modernizar e trazer a participação de algumas outras pessoas no conselho. E aí o prefeito mandou para cá, houve a interposição de uma ação judicial, em que a juíza entendeu que não poderia ser votado o projeto sem que fosse submetido ao Conselho Municipal. Agora, veja bem, Morandini, o Conselho Municipal de Educação, ele precisa, sim, opinar nas matérias que lhe são afetas. O que não pode acontecer, e aliás, como bem entendeu a magistrada Luísa Helena Pita, que depois revogou ou reformou a decisão da sua colega anteriormente concedida, ela disse o seguinte: a competência para estabelecer o Conselho Municipal é do prefeito. É só ele que tem essa competência e competência privativa. Então, perfeito. A juíza revogou a liminar, o projeto foi adiante na Câmara e nós conseguimos finalmente votar, e agora essa lei será sancionada, o novo Conselho Municipal de Educação certamente será constituído para que a gente já possa avançar algumas discussões, inclusive o Plano Municipal de Educação, Morandini. Ribeirão é uma das pouquíssimas cidades que não tem o plano. Só para encerrar rapidinho, porque o Gali voltou aí com a internet perfeita. Eu pergunto só a você. Correm rumores de que a situação do Sasson não está das melhores. Só para me dar, vocês estão preocupados com isso? Muito, Morandini, muito. Nós, a coisa de uns 2 meses atrás, 1 mês, nós votamos uma lei que fazia uma pequena inserção, né, acerca dos comissionados no Sasson, permitindo que eles pudessem continuar como segurados. E eu conversei com a superintendente Tássia, falei com ela acerca do Sasson. Há uma preocupação muito grande com relação à questão da terceirização dessas vidas, porque da maneira como ele está hoje, Morandini, ele não está se mantendo em pé, né? Então, todos os médicos hoje que prestam serviço são terceirizados. Hoje o Sasson não tem, a exemplo do que quando ele foi constituído, um corpo qualificado para prestar o serviço para o seu segurado. Então, a Tássia está preocupada com isso, a Câmara tem feito gestões para poder estudar essa situação, para ver se a gente consegue estruturá-lo de forma a deixá-lo parado em pé. Assim espera a população e os funcionários vinculados. Obrigado, Zucoloto. Um bom dia para você. Um grande abraço para você, Morandini. Um grande abraço para o Gali, que está fazendo uma excelente gestão aí frente ao Transerp também. Espero que ele consiga também superar as dificuldades que ele encontrou no setor. Então vamos lá fazer o fecho com o Gali. Obrigado. Marcelo Gali, voltamos. Voltamos. Aqui de volta. De vez em quando acontece acidente de percurso. Acontece. O que mais que você tinha a falar? Eu gostaria de aproveitar a audiência do seu programa até para comunicar com a volta às aulas aí no dia 20 de setembro, informar que os estudantes que tiverem, por algum motivo, ter que revalidar o cartão,
do transporte coletivo, procurar já imediatamente a Transerp aqui para que faça essa revalidação da anuidade do cartão, para que no dia 20, segunda-feira, não tenha nenhum problema com relação ao transporte. É só uma forma de prevenir, né? Segunda-feira próxima já inicia as aulas dos municipais. Então, quem tiver que recadastrar, por favor, compareça aos locais da Transerp para que consiga revalidar e não tenha nenhum problema com o transporte na segunda-feira nas voltas às aulas. Ô Gali, com relação aos aplicativos, Uber, 99, etc., como é que ficou a situação da autorização que a Transerp tem que dar? Ou não tem? Não tem, infelizmente ainda não temos essa autonomia com relação ao Uber. Já notificamos tanto principalmente a Uber, né, com relação ao transporte, pediu um reforço da parte jurídica da prefeitura para que a gente pudesse, porque eles devem impostos. Se eles usam a cidade, tem que recolher algum tipo de imposto, e não é feito isso hoje, e nem regulamentado. Então, quem sofre com isso são os taxistas. Mas a gente está, de forma, não, a gente não autua, mas a gente oficiou a Uber para que se regularize, assim como os outros também. Então teria que pagar pelo menos o ISS, né? É exatamente isso. É o mínimo que a gente espera que quem usa a cidade para ter o retorno financeiro que pague o ISS. E vocês, por exemplo, teriam que receber, como acontece no transporte coletivo, a taxa de gerenciamento. Perfeito. Hoje o transporte coletivo, por contrato, resta 2%. Lógico que não é pago isso hoje, mas está no contrato. Então, ou tarde, ou tão logo a gente vai receber esse valor, acumulado, mas vai receber, porque reza em contrato. O do Uber nem isso. Outra coisa, transporte de motocicleta, o transporte de valores, de peças, etc., os motoboys, etc., e os motociclistas que alugam suas motos. Como é que está a situação? É da mesma forma, Morandinho. Nós não tem regularização regulamentada com relação a isso. E isso acabou agravando ainda mais em relação ao trânsito, com relação a acidentes. E incidentes, né? Que é o possível acidente. Isso agravou demais. Os últimos acidentes que a gente teve, de janeiro a julho, apurados no sistema do órgão que apura acidentes com vítimas fatais, das 25 que tivemos esse ano, 16 são motociclistas. Ou seja, a gente tem que fazer, a Transerp tem um órgão de educação no trânsito, e eu pedi encarecidamente para que seja feita um foco com o motociclista, porque a gente que usa o trânsito diariamente observa que a infração de trânsito, se fosse realmente, tivesse algum agente de trânsito em cada cruzamento, é infinito o número de infrações que esses motociclistas acabam fazendo e, por contrapartida, eles mesmos acabam sofrendo. Você vê que o número de vítimas é superior a 50% do acumulado no ano de 2021 em Ribeirão Preto. Mais alguma coisa você tem a falar? Eu só tenho a agradecer o espaço que você me proporciona para divulgar, para informar, para trazer o que é correto para Ribeirão Preto. A gente tem por obrigação fiscalizar, educar o trânsito, sinalizar da melhor maneira possível. Nosso foco agora, com essa demanda já vindo uma crescente do transporte coletivo, focar na sinalização, para que esses acidentes cada vez menos seja reduzido. E, lógico, a consciência do usuário e a educação do usuário para que é conjunto. Tanto a sinalização quanto a educação. Se a gente tiver isso um dia, a Transerp em Ribeirão Preto vai ser excelência em redução de acidentes e de mortes. Muito obrigado, Marcelo Gali. Um bom dia para você. Bom dia, eu agradeço, Morandinho. Um abraço.